Olá, turma! Vamos dar continuidade ao estudo das soluções e na aula de hoje nós iremos estudar a concentração das soluções. Iremos ver 6 subtópicos, onde o primeiro é concentração comum ou simplesmente concentração, representado pela letra C maiúscula. Título ou fração em massa. Concentração em mols por litro ou molaridade. Título, representada pela letra T maiúscula, ou tal, do grego, e molaridade pela letra M maiúscula. Fração em mols ou fração molar por X. Concentração molar ou molaridade por W. E iremos ver outros tipos de concentração como ppm, que é partes por milhão, ppb, partes por bilhão, e ppt, partes por trilhão. Iniciando, vamos fazer aqui uma breve introdução. Quando nós ouvimos falar de vinho e todo o rótulo do vinho, ele tem lá o seu teor alcoólico. Por exemplo, em uma garrafa de vinho, vocês podem observar lá que o teor alcoólico é de 12%, ou seja, uma forma de concentração em volume. 12% do volume daquela garrafa é de álcool, e o resto de outras substâncias. Se for uma garrafa de 1 litro, 120 ml será de álcool e o restante será de outras substâncias. Não devemos dirigir um automóvel quando houver em nossa corrente sanguínea mais de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. Senão, vocês vão passar no teste do bafômetro e serão aí encaminhados à delegacia. Enfim, vocês sabem todos os procedimentos da lei seca. Então, isso é mais uma forma de concentração, 0,2 gramas de álcool por litro de sangue. Se você ingerir uma quantidade que seja superior a isso, você estará infringindo as leis. O teor normal de glicose em nosso sangue situa-se entre 75 e 110 miligramas por decilitro. Valores acima dessa faixa indicam tendência a diabetes. Outro exemplo de concentração de uma solução. O teor normal de cálcio no sangue situa-se entre 8,5 e 10,5 miligramas por decilitro. Outro exemplo também de concentração de um soluto, de uma substância em uma solução, que é o nosso sangue. Outro exemplo de concentração de volume aí é o caso do ar atmosférico. Sabemos que 78% do ar é nitrogênio gasoso, 21% oxigênio gasoso e 1% de outros gases. Agora vamos falar mais especificamente sobre a concentração comum ou simplesmente concentração. Concentração é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Imaginemos 2 casos. No primeiro caso, nós vamos adicionar 20 gramas de NaCl em 1 litro de solução. Então, a concentração será o quê? 20 gramas dividido por 1 litro, que vai dar 20 gramas por litro. Já no caso 2, nós vamos ter o triplo da quantidade de sal, que é 60 gramas, em relação ao caso 1 de NaCl, 60 gramas de NaCl em 3 litros de solução, o triplo também da quantidade de solução que nós tínhamos no caso 1. Então, a concentração será 60 gramas dividido por 3 litros, que será igual a 20 gramas por litro. Ou seja, as concentrações do caso 1 e do caso 2 são iguais. E generalizando, nós podemos dizer de forma matemática que concentração é igual a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Massa do soluto representada por M1, volume da solução por V, e convenciona-se que a unidade para a concentração comum seja grama por litro. Assim sendo, também podemos definir concentração da seguinte maneira. Concentração é o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução, como nós afirmamos anteriormente.
Note que essa definição é válida mesmo para os casos em que as unidades forem diferentes das usuais. A massa pode ser dada em miligramas, o volume em mililitros e etc. Por isso, cuidado com as unidades mencionadas em cada problema. Como eu citei no slide anterior, convenciona-se, é uma convenção de se dar, né, as unidades de medida de concentração comum em grama por litro, porém pode vir em miligrama por ml, miligrama por litro, quilograma por metro cúbico, e aí vem a importância, de vocês saberem converter unidades de medida de massa como também de volume. Dizemos que o produto do volume pela concentração de uma solução nos dá a massa do soluto, desde que as unidades de volume e concentração sejam compatíveis. É só trabalhar matematicamente com a equação. Se concentração é igual à massa do soluto sobre o volume, então a massa do soluto será igual a volume vezes concentração. Como vocês podem observar aqui, se o volume for dado em litro e a concentração em gramas por litro, vai cortar litro com litro e vai sobrar grama. É o que ele afirma. As unidades de volume e concentração têm que ser compatíveis para que sejam cortadas litro com litro, a unidade de volume com a unidade de volume, para que nós possamos obter a unidade de massa e, consequentemente, o valor da massa do soluto. Não confunda concentração C com densidade da solução. É muito importante também, pois concentração, como nós vimos, é igual à massa do soluto em gramas sobre volume da solução em litros. Já a densidade é igual à massa da solução em gramas dividido pelo volume da solução em ml. A diferença, isso aqui é só a convenção, né? Que o volume da solução é dado em ml e aqui em cima a massa da solução em gramas. Mas a grande diferença está no numerador, pois na concentração nós temos massa do soluto e aqui no caso da densidade nós temos massa da solução. Essa que é a principal diferença e convenciona-se, né, que a concentração é dada em gramas por litro e a densidade em grama por ml. É outra diferença sutil também. Calcule a concentração em grama por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela encerra 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Então, só é transformar centímetro cúbico para litro, e aí vocês irão pegar logo em seguida e dividir a massa do soluto, que é 60 gramas, por 300 centímetros cúbicos, que em litros, né? Que vai ficar 60 dividido por 0,3, que vai dar 200 gramas por litro. Segunda questão, Mackenzie, São Paulo. Qual a concentração em grama por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Mais uma vez, vamos ter que converter 50 centímetros cúbicos para litro e logo em seguida dividir a massa do soluto, que é 4 gramas, por 0,05 litros. Feito isso, nós vamos obter que a concentração dessa solução é de 80 gramas por litro. Terceira questão. Calcule a massa de ácido nítrico necessária para a preparação de 150 mililitros de uma solução de concentração 50 gramas por litro. É aquele caso em que concentração vezes volume vai dar igual à massa do soluto. O que é que nós devemos fazer? Transformar 150 ml ou mililitros para litros e depois multiplicar por 50. Logo, nós vamos obter o quê? 50 vezes 0,15 litros dá igual a 7,5 gramas de soluto, que é o ácido nítrico. Nessa última questão, da Mackenzie, São Paulo, uma questão bem interessante de múltipla escolha. Tem-se 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. É correto afirmar que o recipiente 5 contém a solução menos concentrada, o recipiente 1 contém a solução mais concentrada, somente os recipientes 3 e 4 contêm soluções de igual concentração.
As 5 soluções têm a mesma concentração? O recipiente 5 contém a solução mais concentrada? Qual é a chave para responder essa questão? Calcular a concentração de cada um dos recipientes e logo em seguida você vai ver qual é as assertivas ou a assertiva que está correta e quais assertivas estão incorretas. Então, fazendo isso, concentração igual a massa sobre o volume, nós vamos observar que todos os frascos, todos os recipientes, todas as soluções terão a mesma concentração. Logo, a alternativa correta será a alternativa D, onde afirma que as 5 soluções têm a mesma concentração, que é de 0,25 gramas por litro. Agora, vamos estudar outro tipo de concentração das soluções, que é título ou fração em massa, representado pela letra T ou letra grega tau. Título em massa de uma solução é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução, soluto mais solvente. Ou seja, título é igual à massa do soluto dividido pela massa da solução, que é M1 mais M2, onde M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. E M, sem nenhum valor subscrito, é a massa da solução. E T, como já foi comentado, é o título em massa dessa solução. O título não tem unidade, é um número puro e independe da unidade usada em seu cálculo. Porque em cima nós temos grama e embaixo nós temos grama, por exemplo. Vai cortar grama com grama, logo o título será um valor adimensional, não terá unidades. O título varia entre 0 e 1. Por exemplo, se nós temos em uma solução com 100 gramas no total, tem 100 gramas, 90 gramas de água e 10 gramas de NaCl, cloreto de sódio. O título em massa para o NaCl será quem? 10, que é a massa do NaCl, dividido por 100, que é a massa da solução, 10 mais 90. Então, 10 dividido por 100 vai dar 0,1. Então, 0,1 é a fração da massa total que corresponde ao cloreto de sódio. 90 sobre 100, que 90 vai ser quem? A massa de água, dividido por 100, que é a massa da solução, vai dar 0,9, que é a fração da massa total que corresponde ao H2O, ou seja, a água. Podemos usar também o título percentual em massa da solução, ou porcentagem em massa do soluto. É um T com o símbolo de porcentagem subscrito. T, porcentagem, o título percentual em massa é igual ao título vezes 100. E o título percentual ele vai variar de 0 a 100. Para o exemplo anterior, para o NaCl, nós obtemos 0,1. Se nós multiplicarmos por 100, vamos obter que 10% é a fração da massa total percentual que corresponde ao NaCl. E para a água, que foi 0,9, nós vamos obter o quê? Que 90% é a fração percentual da massa total que corresponde à água. Agora vamos estudar a relação entre concentração e o título da solução. Concentração é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. E título é igual à massa do soluto, da substância que a gente está interessado, soluto ou solvente, dividido pela massa da solução. Vamos considerar aqui que seja o que é o mais conveniente, um título em massa do soluto. Então, concentração sobre título será igual a M1 sobre V dividido por M1 sobre M. Vai cortar M1 com M1 e nós vamos obter o quê? Massa da solução sobre volume da solução. Logo, concentração sobre título é igual a quê? A densidade. Concentração sobre título. Esse símbolo, esses 3 pontinhos, significa portanto. Então, concentração por título é igual a densidade. Podemos ter também o título em volume de uma solução, que é o TV. É o quociente entre o volume do soluto e o volume total da solução, soluto mais solvente. É a mesma situação que nós fizemos para título em massa, fazemos agora para o título em volume. Onde nós utilizamos massa, nós vamos utilizar volume. Então, TV é igual a V1, que é o volume aqui do soluto, dividido pelo volume da solução. Que o volume da solução é
V1 mais V2. E aqui está toda a identificação. TV é o título em volume, V1 o volume do soluto, V2 o volume do solvente e V o volume total da solução. Vamos resolver agora a primeira questão. Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual é o título em massa da solução e seu título percentual? O que é que nós vamos fazer? Simplesmente massa do soluto dividido por massa da solução. 8 dividido por 8 mais 42, que vai dar 0,16, o título em massa, ou o título percentual em massa, que vai ser o título vezes 100, que vai ser igual a 16%. Vamos para a segunda questão. Quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução a 20% em peso usando 80 gramas de soluto ou do soluto? Então ele vai dar M1 e vai dar o título em massa e vai querer saber quem é M2. Muito simples também, só é jogar na fórmula, T é igual a M1 sobre M1 mais M2. A gente sabe quem é M1, só não vai saber quem é M2. Faz a álgebra e vamos encontrar que M2, resolvendo aqui essa equação, está aqui todos os passos, nós vamos encontrar que M2 é igual a 64 dividido por 0,2, que será igual a 320 gramas. Vamos para a terceira questão. Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%, solução aquosa de 5% em massa de glicose. Para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então, só é a gente aplicar ali na fórmula, T é igual a massa do soluto sobre massa da solução. Nós sabemos qual é a massa da solução, que é 1000 gramas. Sabemos qual é o valor do título em massa, que é de 5% ou 0,05. Então, só é pegarmos e fazer M1 igual a... Só é nós pegarmos, e multiplicarmos 1000 vezes 0,05, que nos dará 50 gramas. Então, a massa de soluto necessária é igual a 50 gramas. E vamos para a nossa última questão sobre títulos. Título em massa. Uma solução encerra ou compreende 15 gramas de carbonato de sódio em 135 gramas de água e tem densidade igual a 1,1 grama por ml. Calcule o título em massa da solução e a concentração da solução. O título em massa é simples, só é a gente pegar e já aplicar o conhecimento que a gente sabe, que será o quê? 15 gramas, vamos observar aí, 15 gramas dividido por 15 mais 135. Vamos obter que o título em massa é igual a 0,1 e o título percentual em massa de 10%. A alternativa B, nós vamos ter que, na relação entre concentração e título, que é igual a concentração dividido por título é igual a densidade, ele quer saber quem é a concentração, a gente acabou de descobrir quem é o título e já sabemos também quem é a densidade, que é dada na questão. Então, só é pegar o valor da densidade, multiplicar pelo valor do título e nós vamos encontrar o valor da concentração. Então, concentração será igual a 110 gramas por litro. Agora vamos tratar sobre concentração em mols por litro ou molaridade, representado pela letra maiúscula M. Concentração em mols por litro ou molaridade da solução é a quantidade em mols do soluto existente em 1 litro de solução. Imaginemos dois casos. No primeiro caso, nós temos 0,5 mol de açúcar em 1 litro de solução. Então, quem será a molaridade? A molaridade será 0,5 dividido por 1, ou seja, 0,5 mols dividido por 1 litro. Logo, a molaridade será 0,5 mols por litro. No segundo caso, nós temos 1,5 mol de açúcar em 3 litros de solução. Então, vamos dividir 1,5 mol por 3
litros. Logo, o resultado será que a molaridade será 0,5 mol por litro, ou seja, a mesma do primeiro caso. Dessa forma, matematicamente, nós temos que molaridade é igual à quantidade de mol do soluto dividido por volume da solução, N1 sobre V. Como N1, que é o número de mols, é igual à massa do soluto, número de mols do soluto, igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Portanto, se a gente substituir esse valor aqui, no valor de N1, nessa primeira equação, nós vamos obter que a molaridade será igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. E aqui tem cada uma das incógnitas sendo bem identificadas. M, molaridade da solução, dada em mol por litro. M, com um subscrito, é a massa molar do soluto, dada em gramas por mol. M, 1, igual a massa do soluto em grama. Volume, dado pela letra V, né? Que é dado em litros. E N1, que é o número de mols do soluto, dado em mol. Relação entre concentração e molaridade da solução. Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume da solução e molaridade, quantidade de soluto dividido pelo volume da solução. Quando nós dividimos concentração comum por molaridade, nós vamos obter o que? Massa molar do soluto. Então, concentração, se a gente passar a molaridade para lá multiplicando, nós vamos obter que concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. A concentração de uma solução é igual a molaridade multiplicada pela massa molar do soluto, que acabamos de falar aqui. Vamos resolver 6 exercícios, certo? Vamos para o primeiro. Calcule qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Ele dá as massas atômicas do sódio e do iodo, né? Então a gente vai ter que só calcular o iodeto de sódio, a NaI, é só somar 23 com 127. Então a gente encontra a massa molar do iodeto de sódio, que é 150 gramas por mol. Logo em seguida, nós vamos calcular o número de mols de iodeto de sódio. Você vai pegar a massa do iodeto de sódio, que é 45 gramas, dividido por sua massa molar, que é 150. Então vamos encontrar que o número de mols de iodeto de sódio é igual a 0,3 mol. E por fim, vamos calcular a molaridade, que é fazer o número de mols do iodeto de sódio dividido pelo volume, que será 0,3 mols dividido por 0,4 litros. Iremos obter 0,75 mol por litro, ou também podemos chamar de 0,75 molar, ou de 0,75 m. São 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa. Segunda questão. Calcule a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar meio litro de solução 0,2 molar. Massas atômicas do hidrogênio, oxigênio e sódio. Então, como é o hidróxido de sódio, nós vamos ter que somar NaOH. Então, será a massa molar do hidróxido de sódio é 1 mais 16 mais 23, que vai dar igual a 40. E vamos resolver. A molaridade será igual à massa do soluto, que é o hidróxido de sódio, dividido por sua massa molar, vezes o volume. E a molaridade, ele disse que é 0,2 molar, né? Mol por litro. Então, será 0,2 mol por litro, igual a massa, que a gente quer saber, dividido pela massa molar, que nós acabamos de calcular, que é só somar 1 mais 16 mais 23, dá 40. E multiplica pelo volume da solução. Como ele fala aqui que é meio litro, será 0,5 litros. E depois a gente só vai resolver essa equação e vamos encontrar que a massa do soluto necessária para preparar meio litro de 0,2 molar, uma solução com a concentração 0,2 molar de hidróxido de sódio, é igual a 4 gramas. Terceira questão. Qual é a molaridade de uma solução de ácido clorídrico HCl
que apresenta concentração igual a 146 gramas por litro. Essa questão aí nós já vamos ter que aplicar o conceito de que concentração é igual a molaridade vezes massa molar. E ele está pedindo quem? Quem é a molaridade? Então, vamos lá. Concentração é igual a molaridade vezes massa molar. A massa molar é fácil de calcular porque o ácido clorídrico é o HCl, só é somar 1 mais 35,5. Nós vamos obter 36,5 para a massa molar. E depois a concentração já é dada, né, na questão, aí só é a gente isolar aqui o Mzão, passar a massa molar dividindo, nós vamos obter que M de molaridade será igual a 146 gramas por litro, dividido por 36,5 gramas por mol, que será igual a 4 mol por litro. Quarta questão. Uma solução de cloreto de sódio é 0,2 molar. Qual é sua concentração em gramas por litro? Nessa quarta questão, nós também iremos utilizar a mesma fórmula de que concentração é igual a molaridade vezes massa molar. Porém, nesse caso, ele está pedindo quem é a concentração. Então, a gente já sabe quem é a molaridade e a massa molar do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é só a gente somar 23 mais 36,5, que vai dar 58,5, e vamos multiplicar pela molaridade, que é 0,2. Então, 0,2 mol por litro vezes 58,5 gramas por mol será igual a 11,7 gramas por litro. Vamos para a quinta questão. No rótulo de um frasco de ácido clorídrico encontram-se as seguintes informações: título percentual em massa de 36,5% e densidade igual a 1,18 gramas por mililitros. Pergunta-se qual é a molaridade desse ácido. Primeiro, nós vamos ter que usar uma relação que nós vimos em título, que é a comparação entre título e concentração comum. E a partir daí nós vamos encontrar a concentração comum. Nós vimos que concentração comum dividido por título é igual a densidade. E depois, com o valor da concentração, nós vamos jogar na fórmula de que concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. E aí nós vamos isolar a molaridade e vamos encontrar quem é a molaridade dessa solução. Então vamos lá. Primeiro, como eu falei, nós vamos ter que usar a fórmula que nós vimos lá em título, quando nós comparamos o título em massa com a concentração, que é igual à densidade. Nós temos quem é o título em massa e temos quem é também a densidade. Vamos descobrir quem é a concentração. O título em massa é 0,365, porque aqui nós temos o título percentual, né? Que é o que? 36,5. Passando isso para título em massa, fica 0,365 ou 0,365. Que é igual à densidade, né? Concentração dividido por título em massa igual à densidade. A densidade já é dada, 1,18 gramas por mililitros. E dessa forma nós encontramos que a concentração é igual a 4.307 gramas por ml. Devemos passar para litro, grama por litro, né? Então fazemos aqui onde 1 litro é igual a 1.000 ml, cortamos ml com ml e obtemos que a concentração é igual a 430,7 gramas por litro. Logo em seguida, nós vamos aqui para a outra fórmula que nós acabamos de ver, que é o quê? Concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. Nós temos a concentração que acabamos de obter e temos também a massa molar, que, como é ácido clorídrico, a gente já viu, né, no exercício anterior, que é 36,5. Então, só é substituir e vamos encontrar que a molaridade é igual a 11,8 mols por litro. Vamos agora ver uma questão um pouco mais complexa, né? Que é um caso particular da molaridade. Até agora, todas as questões falaram em molaridade das substâncias, dando como resultado a quantidade de mols da substância soluto por litro de solução. No entanto, quando a substância for iônica,
sua solução aquosa conterá os íons da solução considerada. É comum, então, o problema pedir a molaridade dos íons presentes na solução. A resolução dessa questão é relativamente fácil. Basta efetuar o cálculo usual da molaridade da solução, conjugado com a relação estequiométrica existente entre a molécula da substância e seus íons. É simplesmente, o que quer dizer isso? Que é todo esse texto, que nós vamos adicionar certas substâncias, certos sais, por exemplo, em água, e esses sais vão gerar quantidades que não vão ter uma relação de 1 para 1 com os seus íons. Esse sal vai gerar 2 íons, 3 íons, então a gente tem que levar essa estequiometria dessa reação de dissociação iônica em consideração na hora de calcularmos qual é a concentração molar desses íons. Então vamos ver o exemplo. 500 ml de solução contém 10 gramas de sulfato férrico ou sulfato de ferro 3, que é o Fe2SO4 100% dissociado em água, né? Calcule a molaridade do sulfato férrico e dos íons férrico 3+, e sulfato, né, SO4 2-, em mols por litro. Aí ele dá as massas atômicas do ferro, do enxofre e do oxigênio. A gente vai ter que calcular quem é a massa atômica do sulfato férrico, que vai ficar o quê? 2 vezes 56, aí 3 vezes 32, que é a massa atômica do enxofre, e 12, né, porque fica 3 vezes 4, 12 vezes a massa atômica do oxigênio, que é 16, vai ficar 12 vezes 16. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos encontrar que a massa molar do sulfato férrico é igual a 400 gramas por mol. Aí nós vamos ter o quê? A massa do sulfato férrico, que é 10 gramas. Isso aqui tudo para calcular a molaridade do sulfato férrico. Tá ok? Então, vamos calcular a massa molar. Temos a massa do sulfato férrico e ele afirma que é 0,5 litros. Que 0,5. Vamos encontrar que a molaridade para o sulfato férrico nessa solução é igual a 0,05 mol por litro. Então tá aqui, ó. Nós temos a relação, né, da equação de dissociação, que uma célula unitária, vamos dizer assim, 1 mol de sulfato férrico gera 2 mols de íon férrico e 3 mols de íon sulfato. Então a relação é de 1 para 2 para 3. Como aqui para o sulfato férrico nós temos 0,05 mol por litro, quem será a quantidade de mols em solução do íon férrico? Será 2 vezes, né, o valor da molaridade do sulfato férrico. Então, 2 vezes 0,05 vai dar igual a 0,10, como está mostrado aqui. 2 vezes 0,05 dá igual a 0,10. E para o sulfato, nós vamos fazer o quê? Multiplicar 3 vezes a molaridade do sulfato férrico, pois a relação é de 1 para 3. Então, nós devemos fazer o quê? 3 vezes 0,05, que vai dar 0,15, como está mostrado aqui abaixo. Fração em mols ou fração molar. Fração em mols ou fração molar do soluto em uma solução é o quociente entre a quantidade de mols do soluto e a quantidade total de mols da solução, ou seja, soluto mais solvente. Então, se nós quisermos saber qual é a fração molar do soluto, vamos adotar que onde tenha o índice 1 será soluto. Então, x1 será igual a quem? Número de mols do soluto dividido pelo número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Se nós quisermos saber qual é a fração molar do solvente, x2, onde tiver 2 será o solvente. Então, x2 será igual ao quê? Número de mols do solvente dividido por número de mols do soluto mais número de mols do solvente. A fração molar não tem unidade, é um número puro
e varia entre 0 e 1, ou seja, x é maior do que 0 e menor do que 1. Isso porque, se nós olharmos aqui para a fórmula, nós vamos ter o quê? Mol no numerador e mol no denominador. Corta-se mol com mol, por isso que fração molar é um número adimensional, não tem unidade. É importante notar também que a soma das frações molares do soluto e do solvente é sempre igual a 1. Se multiplicarmos x1 e x2 por 100, teremos as porcentagens em mols do soluto e do solvente na solução. Vamos resolver uma questão. Uma solução contém 230 gramas de álcool comum, C2H5OH, ou seja, etanol, e 360 gramas de água. Calcule as frações molares do álcool e da água na solução, dados massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. É bem simples, pessoal. O que nós devemos fazer? Primeiro devemos calcular o número de mols, tanto do álcool como da água. O número de mols é dado por massa dividido por massa molar. Então, a massa do etanol, do álcool, é igual a 230 gramas e sua massa molar 46 gramas por mol. Só é nós calcularmos a massa molar a partir das massas atômicas dadas na questão. Então, o número de mols do etanol será igual a 5 mols. O número de mols da água será feita de forma semelhante, onde nós temos que a massa da água é 360 gramas, dividido por sua massa molar, que é 18 gramas por mol aqui. Então, nós vamos obter que o número de mols da água será igual a 20 mols. O número de mols total, N1 mais N2, será igual a 5 mais 20, que dará igual a 25. Então, agora vamos calcular as frações molares. X1, a fração molar do etanol ou do álcool, será igual a quem? 5, nós calculamos que é 5 mols, dividido por 5 mais 20, que vai dar 25, que é justamente a soma de N1 mais N2. Então, 5 dividido por 25 dá igual a 0,2, ou seja, a porcentagem em mols, a porcentagem em mols de álcool na solução é igual a 20%, porque isso é nós multiplicarmos esse valor de 0,2 por 100. Agora vamos calcular a fração molar da água, que será o quê? Número de mols da água dividido por número de mols da solução, 20 dividido por 25, que será igual a 0,8. Se nós multiplicarmos 0,8 por 100, nós vamos obter 80%. Então, a fração molar em porcentagem para a água é de 80%. E se nós somarmos x1 mais x2, que é a soma das frações molares, nós vamos obter 1, como foi afirmado no slide anterior. A soma das frações molares é igual a 1. E se nós levarmos para frações molares percentuais, nós vamos obter que essa soma dará igual a 100%. Agora vamos abordar concentração molar ou molaridade, representada pela letra W. Molaridade é a quantidade em mols de soluto existente em 1 kg de solvente. Vejamos uma observação. Até agora, os vários tipos de concentrações estudadas sempre relacionavam a quantidade de soluto com a quantidade de solução. No caso da molaridade, relaciona-se a quantidade de soluto com a quantidade apenas do solvente. Se nós pararmos para analisar, concentração comum, molaridade, fração molar, tudo envolve o quê? A quantidade do soluto dividido pela quantidade da solução. Aqui não, é quantidade do soluto dividido pela quantidade do solvente. Nesse caso, mols do soluto dividido por massa do solvente e não por massa da solução. Então, é muito importante salientar essa diferença principalmente entre molaridade e molaridade. Molaridade, que foi o que nós vimos antes,
É o quê? Número de mols do soluto dividido por quem? Pelo volume da solução. E aqui é o quê? Em molaridade. Molaridade. É número de mols do soluto dividido por massa do solvente. Certo? Geralmente dada em quilogramas. Então vamos resolver uma questão. Qual é a molaridade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio, CaBr2, em 200 gramas de água? Bem simples. Vamos ter que calcular o número de mols de brometo de cálcio. A massa molar do brometo de cálcio é igual a 200 gramas por mol. Se nós fizermos aqui, ó, a massa molar é 2 vezes a massa atômica do bromo, vai dar 160, mais 40 vai dar 200. Então, resolvendo, W, né, molaridade, é igual a 40 dividido por 200, dividido aqui por 0,2 kg, que corresponde aos 200 gramas de água, que é a massa do solvente. Então, nós vamos obter que a molaridade desta solução é igual a 1 mol por quilograma, ou também 1 molar. Vamos resolver a segunda questão. Uma solução contém 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água e apresenta densidade igual a 1,044 gramas por centímetro cúbico. As massas atômicas é o que? Hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16. Nós vamos ter que calcular, né, a massa atômica da glicerina para resolver o primeiro item, que é a molaridade da solução. Então, vamos lá. Calculando a massa do soluto, que é a glicerina, a massa molar, né? Nós vamos obter o quê? Que essa massa molar é igual a 92 gramas por mol, como vocês estão vendo aqui. Então, quem é molaridade? Número de mols pela massa do solvente. Nós temos aqui a massa de glicerina já é dada, 184, nós calculamos a massa molar e dessa divisão aqui de cima nós obtemos o número de mols de glicerina, dividido pela massa em quilograma do solvente, nós vamos obter que a molaridade desta solução é igual a 2,5 mol por quilograma ou 2,5 molar. Já a molaridade, nós devemos primeiro calcular o volume da solução a partir da densidade que foi dada e da massa da solução, certo? Então, quem é a massa da solução? 800 gramas de água, né, que é o solvente, mais 184 gramas da glicerina, que é o soluto, vai dar 984 gramas. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Se nós quisermos saber o volume, passamos o volume para cá, né, e depois a densidade dividindo, vai ficar volume igual a massa sobre densidade, que será igual, quem é a massa da solução? Acabamos de ver que é 984 gramas, dividido pela densidade que foi dada na questão, que é 1,044 gramas por centímetro cúbico. Obtemos que o volume desta solução é igual a 942,5 centímetros cúbicos, ou 942,5 mililitros, ou também, se nós quisermos em litro, será igual a 0,9425 litros. E agora, sabendo o valor do volume, nós podemos calcular a molaridade. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo aqui os valores, nós encontramos que a molaridade dessa solução é igual a 2,1 mol por litro. Agora, para finalizar, vamos ver outros tipos de concentração. Partes por milhão, ou ppm, é usada para soluções extremamente diluídas, isto é, que apresentam uma quantidade de soluto muito pequena dissolvida em uma quantidade muito grande de solvente ou de solução. Por exemplo, sabemos que a qualidade do ar atmosférico se torna inadequada quando há mais de 0,00015 gramas de monóxido de carbono, CO, por grama de ar. Para evitar o uso de valores tão pequenos quanto 0,00015, ou seja, 15 vezes 10 elevado a menos 6, pode-se
estabelecer a seguinte relação. Se em 1 grama de ar eu posso ter, no máximo, 15 vezes 10 elevado a 6 gramas de CO, monóxido de carbono, se nós multiplicarmos isso daqui por 1 milhão, por 10 elevado a 6, nós vamos obter o quê? Que em 15 gramas, para 15 gramas de CO, de monóxido de carbono, será permitido esse valor, esse número, para uma massa de 10 elevado a 6 gramas de ar, ou seja, 1 milhão de gramas de ar, que é justamente para ficar a relação de 15 por milhão, 15 partes por milhão de partes de ar. Então, isso significa o quê? Dizemos então que 15 partes de monóxido de carbono em 1 milhão de partes do ar, ou, abreviadamente, 15 ppm, partes por milhão de monóxido de carbono no ar. Como a comparação foi feita entre massa, gramas de CO, e massa, gramas de ar, costuma-se especificar ppm, aí entre parênteses coloca massa. Por quê? Justamente para que evite-se confusão de comparação com partes por milhão de massa-volume e de volume-volume, que é diferente. Aqui nós estamos analisando massa de CO por massa de ar, mas poderíamos estar analisando massa de CO por volume de ar, volume de CO por volume de ar. Então é muito importante, além de você identificar o ppm, colocar na frente entre parênteses qual a relação é. É massa-massa? É massa-volume? É volume-volume? Então o ppm, um ppm é igual a quê? Uma parte do soluto, ou partes do soluto, por 1 milhão de partes da solução ou do solvente. Geralmente da solução. Vamos ver também aqui que partes por bilhão, ppb, um ppb é igual a quê? Uma parte do soluto por 10 elevado a 9 partes da solução, ou seja, por 1 bilhão de partes da solução. E partes por trilhão, seguindo a mesma linha de raciocínio, é o quê? Um ppt é igual a uma parte do soluto por 10 elevado a 12 partes da solução, ou uma parte do soluto por 1 trilhão de partes da solução.